O Novo Testamento, bem como as epístolas, os evangelhos, até mesmo na revelação que o apóstolo João escreveu, recebida de nosso Senhor Jesus Cristo, trazem em si a seguinte temática: como o homem é salvo e como este homem salvo deve viver. Não é diferente na epístola que estamos estudando, a de Paulo aos Efésios, onde nós entendemos o trabalho e a obra de Deus, juntamente com o Filho Jesus e o Espírito Santo, no meio da sua igreja, e através da sua igreja e também para a sua igreja. Hoje nós refletimos rapidamente sobre o crente, essa pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que faz parte da igreja, e o que se espera dele em seu comportamento familiar, o que se espera de um crente em seu contexto sociocultural, na sua família. A Bíblia vai dizer, apontar desde o princípio, desde as suas primeiras páginas, lá no Gênesis, que a família é um projeto, ou seja, é algo que Deus programou para existir, que Deus quis que existisse. Aqui já estremecemos o nosso coração, porque entendemos que não é por acaso, entendemos que não foi algo aleatório, que partiu pela natureza, que partiu pelo querer de alguém de forma alguma. Já estabelecemos o primeiro princípio, soberania de Deus sobre a existência da família. Como seria essa família também fica claro, segundo as palavras de Moisés no Gênesis, que fala: Deus criou um homem, criou uma mulher, macho e fêmea, os criou. Então aqui nós conseguimos extrair mais um princípio de como se configura a família segundo a vontade de Deus e segundo a temática proposta pela lição. Heterossexual, de forma a equilibrar, a harmonizar os gêneros. Aqui não cabe falácias tendenciosas atuais que conhecemos. Aqui cabe submissão e o entendimento puro, o entendimento elementar e essencial à nossa fé, a família estabelecida por Deus. E dentro deste princípio, sendo rápido, nós vemos que Deus estabeleceu o homem como o cuidador, como o provedor, como aquele que direciona, que lidera no sentido mais puro dessa palavra, no sentido daquele que mostra o caminho e caminha junto por este caminho, no sentido de ser aquele que mostra a segurança, aquele que provê também o afeto, o afago e o consolo quando necessário. Essa é a responsabilidade que vem junto com a autoridade, como toda responsabilidade, como toda autoridade que existe no reino dos céus, existe equivalente a ela uma responsabilidade com aquilo que a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós vemos então que o homem tem uma missão, que o homem tem um trabalho, que Deus deu de fato algo para o homem fazer. Então, nesta missão, a mulher está participando ativamente. A mulher só prestará submissão ao homem crente, cristão, que está comissionado por Deus, que teve a sua vida entregue em fazer a vontade de Deus. Ou seja, o homem que tem a missão de se sujeitar a Deus tem a submissão de uma mulher como ao Senhor, como é o texto de Paulo, como ao Senhor. Uma mulher só se submete a um homem quando esse homem tem plena consciência da missão que Deus colocou na sua vida. É o que aprendemos aqui. Sempre motivados, tanto o homem quanto a mulher, pelo amor. O amor, como diz Paulo aos Colossenses, é o elo da perfeição. Então, na família, a harmonia entre
a autoridade, a liderança do homem, a submissão, o afeto, o carinho da mulher está sempre associado a esse amor que os dois têm para com Deus, que se reflete no amor que um tem pelo outro, para com o outro, não deixando de fora também a questão do filho, a questão da conduta daquele jovem ou daquela criança que tem a sua fé em Deus, que tem a sua crença em Deus e entende que juntamente com a sua crença em Deus, com a sua fé em Deus, se requer um posicionamento à altura, se requer uma conduta à altura. O apóstolo vai usar também do Antigo Testamento, vai usar também do Decálogo para lembrar do mandamento onde o filho deve honrar e obedecer os seus pais, e lembra que com isso também vem uma promessa. Lembra que com isso também vem uma promessa para essa criança, para esse filho, que honrar o seu pai no temor a Deus, honrar o seu pai no temor que ele tem pela palavra de Deus. Ou seja, a família, o equilíbrio tanto do pai como a esposa, como o filho, se dá primeiramente na relação que esses mantêm com Deus. Ou seja, a família, o pai só vai honrar e amar, reverenciar a dignidade de sua família se ele entender a missão que Deus lhe outorgou, a missão que Deus lhe deu de cuidar, de ser, como vai dizer Paulo, como Cristo para a igreja. E como Cristo foi para a igreja, aquele que se entregou por ela com o objetivo de purificar, com o objetivo de trazer vida a ela, mesmo sendo necessário que literalmente desse a sua vida, e assim foi e assim ele fez. Nós podemos entender esse relacionamento também na imagem do filho para com o pai, onde o filho, a imagem de Cristo, obediente em tudo, sabendo que o que está proposto tem uma promessa, tem algo a ser recebido pela obediência, como o escritor aos Hebreus vai mencionar. E Jesus Cristo ignorou a afronta, as dificuldades da vida, porque entendia que o que Deus haveria de lhe dar ou de lhe devolver era maior, era melhor, então ele desprezou a afronta, sabendo de sua recompensa. É muito interessante pensar assim, pensar na família como um reflexo daquilo que já existe em Deus, um reflexo daquilo que Deus já construiu na eternidade. Então nós conseguimos ver que Deus tem um propósito, tem um objetivo. Deus que é um Deus eterno de propósitos eternos. Na família também nós podemos nos alegrar, sabendo que a família, sendo uma célula da igreja, faz parte desse corpo, faz parte dessa unidade, aonde nós também somos a igreja, onde nós também somos cuidados por Jesus, sabendo que como um bom marido, como um bom noivo, ele já tem providenciado tanto a questão material que necessitamos ou que necessitaremos, quanto a questão espiritual, o consolo na hora difícil, o socorro bem presente na hora da angústia. Essa é a referência, o exemplo de um marido que lidera a sua igreja, que lidera a sua noiva, não é mesmo? Então que possamos ter essa breve reflexão a respeito do propósito de Deus na família, a respeito do propósito de Deus na educação dos seus filhos, como seja o que aos Hebreus vai dizer, corrigindo, mostrando o caminho certo da instrução, sempre pela palavra, ainda que isso cause tristeza. A tristeza segundo Deus produz a vida, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Que a família seja isso, então, para nós, um reflexo da vontade de Deus, que nós possamos nos sujeitar à vontade de Deus para a família, assumir nossos papéis de acordo com a instrução bíblica, e assim nós também podemos estar participando
ativamente do propósito de Deus, que é ser glorificado também na família, que é ser visto na família, seja como o marido, seja como a mulher, seja como o filho. Possamos assumir a vontade de Deus e viver as promessas que são decorrentes deste posicionamento da família cristã, que faz a diferença, porque Deus está no meio dela.